Olá, sejam todos bem-vindos a esse projeto maravilhoso, né? Onde a gente está dando início a um processo, eu vou trazer assim, né? De discipulado. Se você quer de fato entender mais de Deus, aprender mais de Deus, sobre aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida, seja muito bem-vindo a esse discipulado. Meu nome é Juliana Prim. Eu atuo hoje como analista de perfil comportamental, Master Coach, sou palestrante, né? É isso que eu faço hoje e para mim é uma honra estar aqui, né? A convite da Ali, junto com outras mulheres, né? Cheias aí do Espírito Santo de Deus, né? Para entregar uma palavra para você. Esse projeto que nasceu no coração da Ali, né? E que eu tenho a honra de fazer parte, ele é baseado nesse livro aqui, ó. Renovando a Mente, do pastor Tiago Bonzi. Eu não sei se você já tem esse livro, mas já fica aqui a dica para você adquirir esse livro. E ele é baseado, então, nesse livro, onde a gente vai trazer para você cada capítulo, cada palavra, cada versículo, né, para encher o seu coração, para você entender, para você se sentir ainda mais amado, entender do seu propósito de vida, né, entender o porquê você está aqui. E o primeiro capítulo, hoje eu quero começar falando para você sobre a graça de Deus sobre a nossa vida. E eu quero trazer aqui uma frase que inicia, né, esse capítulo falando sobre a graça. E fala o seguinte: a graça é dada por Deus, conduzida por Deus, promovida por Deus e originada em Deus. É uma dádiva de Deus para o homem. Na graça, não há nada que o homem possa fazer para Deus amá-lo mais. E não há nada que o homem possa fazer para Deus amá-lo menos. Eu não sei hoje como está a sua caminhada, né? Se você já conhece Jesus, se você talvez participa de alguma igreja, enfim, né? Se você faz parte de alguma igreja, se você faz parte, né, de algum templo, na verdade. Mas essa palavra, para quem que ela é? Para quem que é esse discipulado? Para todas as pessoas que querem mais de Deus, que querem aprender mais, que querem ir mais profundo. Pessoas que querem, de fato, entender o porquê dos seus resultados, né? E o que fazer para mudar esses resultados. Se você se identifica com isso, esse discipulado é para você. Esse discipulado é para que você realmente entenda o porquê você está aqui, nesse tempo. Amém? Então a graça, ela traz a visão, né, ou a certeza de que não importa o que eu faça, se eu faço mais, se eu faço menos, isso não tem a ver, né, com o amor de Deus sobre a minha vida. Não é porque eu faço mais alguma coisa que Deus vai me amar mais, ou não é porque eu faço menos, né, ou eu não tenho resultado, talvez, que eu poderia ter, que Deus vai me amar menos. Não. Mas então o que é a graça? Qual é o significado da palavra graça? E a graça significa favor não merecido, favor eterno e gratuito de Deus, concessão de favores a quem não possui méritos e ajuda a um indigno. E de fato, né, somos pecadores, erramos, falhamos, caímos, mas a graça de Deus, ela está sobre a nossa vida. Ela está sobre a nossa vida, não importa o que eu faça. E talvez você tenha um pensamento ou um sentimento de que, Ju, mas eu fiz tantas coisas erradas no meu passado, eu fiz tantas escolhas que geraram prejuízos na minha vida, mas eu também gerei prejuízo na vida de outras pessoas, eu não sou merecedor disso. Ou eu tenho algum tipo de vício, eu me sinto tão sujo, eu me sinto tão indigno realmente, né, desse amor de Deus sobre a minha vida, que primeiro eu preciso me consertar, primeiro eu preciso fazer algo para depois, então, eu sentir esse amor. E na verdade, quando a gente entende sobre a graça, ela é totalmente contrário disso. Se você não se sente merecedor, se você se sente indigno, se você se sente sujo, se você se sente pecador, essa é a hora, então, né, de se entregar nos braços de Deus, de se entregar nos braços daquele que te amou primeiro. Não adianta você querer consertar as coisas, porque sozinho você não vai conseguir. Não adianta você querer se livrar primeiro de um vício para depois, então, de repente, participar de um grupo de pessoas, né, que vão te ajudar a pegar na sua mão. Não.
você precisa entender que a graça, esse favor não merecido, né, já está sobre a sua vida. É só você aceitar esse amor. Não queira primeiro se limpar, se lavar, né, consertar coisas que você fez para depois, né, viver isso. Não, é para você vir exatamente do jeito que você está, mesmo se sentindo indigno, porque é isso que a palavra graça diz, né? É sobre quem se sente assim. Então, olha que interessante, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de nós, mas é dom de Deus. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que cada discipulado, cada aula do discipulado tem em mãos uma Bíblia, um papel, uma caneta, onde você possa escrever, onde você possa fazer as suas anotações. Talvez eu vou estar falando algo aqui para você e vai fazer sentido para você, vai cair uma ficha, né? Vai vir a consciência, algo, anote isso. Né? Se você tomar algumas decisões, anote essas decisões para que você possa colocar em prática. Então tenha em mãos papel, caneta, né? A sua Bíblia de estudo, a sua Bíblia, né? Se você ainda não tem Bíblia, eu sugiro que você compre uma, não sei, né? Porque eu sou daquela que gosta de escrever. Na minha Bíblia toda grifada, rabiscada, porque eu gosto de escrever. Mas tem em mãos, tá? Então, Efésios 2:8 fala isso. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. É pela graça que somos salvos da morte eterna. E eu acho tão incrível isso, eu tenho meditado sobre isso nos últimos dias, sobre a questão de ter esperança, sobre a questão de nos firmarmos em algo para que a gente tenha certeza, né, do nosso dia de amanhã. E aqui quando fala sobre a morte eterna, o que a gente entende, vocês vão entender muita coisa, gente, nesse discipulado, né? São 20 encontros, 20 aulas, né? E cada mulher que vai passar por aqui tem as suas vivências, experiências e também vai poder compartilhar isso com vocês. Mas quando fala de salvos da morte eterna, e aí eu medito também sobre a esperança, é que quando a gente entende disso aqui, quando a gente entende que a gente entrega a nossa vida, né, para Jesus, a gente entrega a nossa vida para Deus, somos salvos. Então, se você tem medo do amanhã, medo do que está por vir, medo do que vai acontecer, medo da morte, medo, sabe? Quando você entende isso aqui, os seus medos, eles se dissipam. Porque você entende que a morte, ela não é morte, mas é vida. A matemática de Deus, ela é totalmente contrária daquilo que o mundo prega. Então, quando você entende sobre esse amor e você entrega a sua vida e a graça, ela está sobre você, somos salvos da morte eterna. E vocês vão entender muito mais disso, né, ao longo dessas aulas de discipulado. E não somente isso, a graça de Deus nos capacita e nos fortalece a permanecermos firmes até o fim. Agora então, Ju, para quem que é a graça? A graça é para todas as pessoas, todos nós, para todos. Para aquele que tem, né, eu falo assim, não existe pecadinho, pecadão. Se você cometeu alguma coisa, se você fez alguma coisa, você pecou. E na verdade a gente peca todos os dias, em atitudes, pensamentos, comportamentos, sentimentos, a gente peca. Mas, quando fala de graça, a graça é para todas as pessoas que querem viver isso. Então, o Ju quer dizer que uma pessoa que talvez matou, estuprou, uma pessoa que feriu alguém, uma pessoa que machucou, uma pessoa que traiu, essa pessoa, ela pode também viver isso aqui? Sim, sim. Não importa o que você fez no seu passado. Quando você entende isso aqui, quando você aceita esse amor sobre a sua vida, quando você aceita a graça sobre a sua vida, todos os seus pecados são perdoados, são apagados e o Espírito Santo, ele começa a te convencer de muitas coisas e você vai entender também mais sobre o Espírito Santo nas próximas aulas. Então, a graça de Deus foi manifestada ao mundo através de Cristo Jesus, a fim de que todo ser humano tenha oportunidade de salvação. Então, quando Cristo morreu na cruz, ele nos deu a oportunidade de sermos salvos. E olha o que diz em João, anote aí, João 13, 16, 18. João capítulo 13, versículo 16 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se você crê nesse nome, se você crê que Jesus veio para te dar vida, né? João 10:10 fala que ele veio para dar vida, vida em abundância. Se você crê nisso verdadeiramente, né? Talvez você nunca confessou, talvez você nunca falou isso, mas não, Ju, eu acredito que Jesus veio, eu acredito que Deus mandou, né, Jesus como seu Filho unigênito para nos salvar. Então, se você crê nisso, no final, né, do nosso tempo aqui, eu quero te dar uma oportunidade para você, de fato, se entregar a isso, você vivenciar isso. Então, em decorrência do pecado, todo ser humano necessita dessa salvação, porque a gente peca todos os dias, a gente erra todos os dias. Por melhor que seja o indivíduo, nunca será bom o bastante para alcançar a vida eterna por meio de suas próprias obras de bondade. Aí a pessoa fala assim, mas fulano é bom. Não, mas fulano ajuda as pessoas. Mas talvez ele não aceitou a Cristo. Talvez ele não aceitou a Cristo. E esse é um ponto crucial, eu vou trazer assim, né, para que de fato haja salvação. Não é porque uma pessoa simplesmente é boa. Então, todavia, anote aí, Eclesiastes 7:20. Eclesiastes 7:20. Onde está o livro de Eclesiastes? Logo depois de Provérbios. E aí, se você não tem o hábito, talvez, da leitura da Bíblia, você vai começar a entender, ver os livros, versículos. Isso vai abrir a sua mente de uma maneira. Eclesiastes 7:20 fala aqui: todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Olha isso. Por mais que a pessoa ela é boa, né? Você olha para ela assim, mas é uma pessoa tão boa. Ela peca, ela erra. Amém? Tá fazendo sentido aí para você? Eu creio que o Espírito Santo já deve estar começando a tratar algumas coisas aí, né? A convencer você de algo. Então, qualquer um pode dispor do favor de Deus, desde que a pessoa queira. Eu até vou grifar aqui no meu discipulado essa palavra, porque... Vamos lá. Querer é poder? Tem uma frase que diz que querer é poder, mas minha pergunta para você é: querer é poder? Não. Não. Mas, olha isso aqui. Querer não é poder no sentido assim, tá, eu quero... Vou trazer um exemplo aqui, tá, gente? Eu quero um carro assim, tá, mas eu ainda não tenho, mas eu quero. Mas esse querer é poder? Eu posso ter ele aqui agora porque eu quero ele aqui agora? Não. Eu vou ter que fazer algumas coisas para que isso aconteça. Mas o querer é o primeiro passo. Então, uma pessoa precisa querer aceitar Jesus, viver isso aqui, receber a graça. Esse é o primeiro passo. Eu quero. Ju, eu quero. Então você vai ter que fazer algumas coisas para que isso aconteça na sua vida. Você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Você vai começar a renunciar a algumas coisas. Então, essa é a única condição. A pessoa precisa reconhecer que necessita da graça de Deus e aceitá-la de bom grado. Porque às vezes a pessoa acredita no seguinte: ok, eu aceitei Jesus, a graça tá sobre a minha vida, então eu posso pecar. Não, você não pode pecar. Ou você tem que pelo menos começar a se autoanalisar, a se perceber. Será que isso que eu tô fazendo, a roupa que eu tô vestindo, o ambiente que eu tô frequentando, isso tá fazendo com que eu peque? Ou isso desagrade o coração de Deus? Tá, então não adianta apenas eu aceitar e viver de qualquer jeito. Por isso que eu falo que querer é o primeiro passo, mas você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que renunciar a algumas coisas. Você vai ter que pagar um preço. E quando eu falo de pagar um preço, e isso eu sempre falo, gente, nas minhas palestras, eu sempre falo o seguinte: hoje você tem um resultado na sua vida. Hoje você vive algo. Hoje você vive, você faz escolhas que geram talvez prejuízo na sua vida. E você já tá pagando preço, mas você nem percebe que você tá pagando preço. Entrou num modo tão automático as coisas que você faz e que geram prejuízo na sua vida que você não percebe. Mas então quando você aceita Jesus, quando o Espírito Santo, né, você aceita
Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, e você começa, o Espírito Santo ele começa a te convencer de algumas coisas, e aí você entende que você vai ter que renunciar a muitas coisas, você vai ter que sair de ambientes que você frequenta até então, você vai ter que começar a assistir coisas diferentes que você vinha assistindo até então, você talvez vai ter que mudar o seu jeito de se vestir, não para todos, mas vocês entendem? Algumas pessoas vão ter que mudar o jeito de vestir, vão ter que sair do ambiente que convive. E aí o que acontece? Então eu quero, mas eu vou ter que pagar o preço para mudar algumas coisas. Mas você precisa entender que o que você vive hoje, as escolhas que você faz hoje, você já paga um preço. E essas escolhas geram sim consequências na sua vida. Então você entende que você já paga um preço? Mas quando você começa a entender, peraí, isso aqui que eu tô fazendo não é certo, eu deveria mudar esse comportamento, e é a mudança de comportamento que vai gerar um novo resultado para você. Então quando você começa a entender isso daqui, e aí você paga um preço para fazer isso, porque você vai começar a fazer coisas que você não fazia até então, é pagar um preço. Mas quando você entende que esse pagar o preço vai gerar consequências ou resultados diferentes na sua vida, aí você começa a entender, vale a pena pagar esse preço. Vale a pena eu fazer renúncias na minha vida. Vale a pena eu dizer não para tantas coisas que me aparecem, que geram prejuízo ou vinham gerando prejuízo na minha vida. Vale a pena eu dizer não para isso. Você vai entender, você vai viver, e você, eu sempre falo assim, às vezes, nem todo dia é um dia bom. Nem todo dia é um dia bom. As nossas emoções, coisas que mexem com as nossas emoções, mas quando você tem Jesus na sua vida e você ora, você dobra o seu joelho, você abre o seu coração, você é sincero com Ele, a paz que excede todo entendimento, ela vem sobre a sua vida. E isso só os filhas de Deus podem experimentar. E você vai experimentar mais disso. Então qualquer pessoa pode desfrutar da graça de Deus na sua totalidade, seja uma pessoa boa ou má, seja uma pessoa pobre ou rica, bonita ou feia. Entenda que a graça ela não escolhe quem merece, é para qualquer pessoa e do jeito que está. Olha o que diz lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos que estão cansados, oprimidos, Ele vai te aliviar. Talvez você conhece Jesus, talvez você se afastou, talvez você fez escolhas que geraram prejuízos, escolhas erradas, talvez você buscou fazer outras coisas, mas hoje sente no seu coração uma vontade de voltar. Eu já ouvi tantas histórias de pessoas que conhecem Jesus, que saíram, que se afastaram, mas o Espírito Santo ele fica sempre te convencendo de algo, sempre convencendo você do pecado. E muitas vezes você tem vergonha de voltar, mas Ele te quer perto. Ele quer você perto. Então a graça ela é eficaz sobre o pecado. Em primeiro lugar, a graça de Deus nos salva. Em segundo lugar, ela nos ensina a andar em santidade. São duas faces da mesma moeda. Os dois efeitos coexistem. A presença de um atesta a existência do outro. E a ausência de um comprova a inexistência do outro. Lá em Tito 2, 11 e 12 diz que porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões. Isso aqui é real, gente. E as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A graça de Deus, que está sobre a minha vida, que está sobre a sua vida, ela convence, ela faz você viver em santidade, ela traz a consciência das coisas que você vinha fazendo e que não eram tão boas assim. E se você é essa pessoa que estava vivendo de uma maneira onde você sente que você precisa mergulhar mais em Deus, onde você sente que você precisa de fato estar perto desse amor, esse é o momento onde você pode começar a vivenciar tudo isso. Ju, realmente eu estava afastada. Eu conheço esse amor, eu sei, eu já tive experiências com ele, eu quero voltar. Ô Ju, eu não conheço isso totalmente, mas eu quero experimentar. Gente, quando eu olho para o meu passado, eu não sou digna desse amor. Eu não sou digna nem de estar aqui falando para você. Mas a graça de Deus sobre a minha vida
o amor de Deus sobre a minha vida me lavou dos meus pecados. Tirou, me afastou de tudo aquilo que gerava um peso de culpa, de arrependimento, que gerava um peso, né, de frustração, de condenação. A graça dele sobre a minha vida faz com que eu possa estar aqui hoje falando para você. Quando eu olho para trás, eu fiz muitas escolhas que geraram muitos prejuízos na minha vida. Escolhas que muitas vezes, né, sem entender da graça, eu me envergonhava disso. Hoje eu sei, né, que tudo que eu vivi me trouxe até aqui. Eu sou grata pelas coisas que eu vivi, mas que eu não quero mais viver. Eu sou grata pelas coisas que eu vivi e pelo amor de Deus, que mesmo eu não conhecendo Ele até então, eu percebo que Ele estava o tempo inteiro me cuidando, me guardando, me livrando de coisas ruins. Eu percebo isso hoje, quando eu olho para trás, eu percebo isso. Mas eu fiz escolhas erradas. Escolhas que geraram muitos prejuízos. Prejuízo emocional na minha vida, prejuízo espiritual, prejuízo com relacionamentos. Mas a graça dele sobre a minha vida, o fato de ele não desistir de mim, faz com que hoje eu possa estar aqui falando para você. Então, pela graça de Deus, somos salvos, desafiados e encorajados a renunciar às paixões mentirosas e pecaminosas desse mundo. E de fato, né, o mundo ele traz uma bandeja de opções, de distrações sobre a nossa vida. E que se a gente não estiver atento, a gente vai cair nessas tentações, nessas distrações. Mas quando você tá em oração, entendendo quem você é, entendendo a sua identidade, porque é isso que ele faz, né? Quando você entende esse amor, quando você recebe esse amor, talvez você nem entende, mas você aceita ele, você recebe ele. Ele vai começar a te moldar, ele vai começar a mostrar verdadeiramente quem você é, a sua real identidade. Porque talvez até então você vinha acreditando em mentiras que foram ditas várias vezes sobre você e se tornaram verdade na sua vida, e você talvez até então se achava uma pessoa indigna, incapaz, não merecedora, pequena, uma pessoa que não tem um grande futuro, porque talvez você ouviu isso dos seus pais ou pessoas muito próximas a você. Talvez você viu coisas, sentiu coisas onde de fato você acreditou em mentiras. Mas hoje eu quero te falar que tudo aquilo que é negativo sobre você, tudo aquilo que você acredita que possa te paralisar é uma mentira. E hoje Deus quer fazer com que você de fato entenda quem você é, a sua real identidade, para você viver os propósitos dele. Amém? E para finalizar, gente, tô chegando aqui no fim. Gente, se eu pudesse, eu ficava aqui, ó, muito mais tempo falando para vocês. Mas para não me estender mais e para você realmente entender, vivenciar a graça de Deus sobre a sua vida, eu já vou me encaminhando aqui pro final, tá? Olha que interessante isso aqui. Você pode viver hoje a experiência de uma transformação profunda, pessoal e duradoura, apoiada sobre o fundamento inabalável da fé cristã. Cristo em sua obra é consumada. Você crê? Então agora é a hora de você colocar sobre Jesus todo o peso que você tem carregado até aqui. Agora é a hora de você parar de tentar salvar a si e deixar que o Salvador o faça. Agora é a hora de entregar-se ao amor de Deus. É a hora de permitir que Ele transforme você verdadeiramente. Não é você com as suas mãos, não, eu vou fazer diferente, eu que vou dar conta, eu que dou jeito. Não, é Ele que faz por você. Então, enquanto o homem estiver debaixo da lei, ele estará perdido. Porque se você vive debaixo de uma lei onde é um Deus que pune, é um Deus que vai fazer com que você sofra, que é o que a lei, né, muitas vezes mostrava, que na verdade a lei trouxe algo, mas muitas pessoas entenderam algo que é totalmente diferente. Então, se você vive isso, você está debaixo da lei e você acha que Deus vai te punir. Não, mas eu não posso mostrar para Deus, ser vulnerável com Deus ou mostrar aquilo que eu estou fazendo de errado, porque Ele vai me punir. Só que entenda uma coisa, eu quero só abrir um parênteses aqui. Aquilo que você viveu, muitas vezes com seu pai, com a sua mãe, você tem refletido em Deus. Então, se você teve um pai e uma mãe que abandonaram, que rejeitaram, que talvez te espancaram, que te cobraram, que te puniram, pode ser que hoje você está
transferindo essa mesma visão para Deus. Então você não se aproxima de Deus porque você lá no fundo tem medo que Ele te abandone. Você não pode contar coisas para Deus, e na verdade Deus sabe de todas as coisas, mas você acha que você não pode contar para Deus porque você acha que você vai ser punido, que você vai ser cobrado, que você vai ser rejeitado, que você vai ser excluído. Mas não. Se você tem transferido para Deus, tendo a consciência agora disso, se você vinha transferindo para Deus o comportamento do seu pai e da sua mãe, achando que talvez Deus vai te punir como você já foi punido, ou que Deus vai te abandonar, que Deus não vai aceitar você porque você errou em algum momento, esqueça isso. Ele não é o seu pai e sua mãe. Ele não tem os mesmos comportamentos que o seu pai e sua mãe. Ele é um Deus de misericórdia. Ele lança sobre você, né, a paz que excede todo entendimento, a graça dele está sobre você. Amém? Amém? Então a gente precisa de fato morrer. Eu preciso morrer para mim, pelos meus desejos, pelas minhas vontades. Eu preciso estar conectada com Ele, entender o que Ele deseja para mim, o que Ele tem para mim nesse tempo. E quando eu entendo isso, eu começo então a deixar de lado todos os prazeres imediatos, porque o nosso corpo ele anseia, né? O nosso corpo ele anseia por algo. Mas eu preciso entender que eu preciso fazer a vontade dele. Para fazer a vontade dele, eu preciso morrer para mim mesma. Amém? Então eu quero terminar aqui trazendo um versículo que está lá em Romanos 10, 9 e 10. Versículo 9 e 10 de Romanos 10. Que fala assim, ó: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então você precisa confessar que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Você precisa declarar isso. Amém? E eu quero te dar a oportunidade de fazer isso agora. E eu vou fazer aqui a oração. Se você ainda não aceitou Jesus, que você faça essa oração junto comigo. Amém? Pai querido, hoje eu quero abrir todo o meu coração para Ti. Eu reconheço que sou pecador e confesso a Ti todas as minhas fraquezas. Por favor, me perdoe, me limpe e me restaure. Eu confio em Jesus. Eu creio que Ele morreu por mim e que Ele levou os meus pecados sobre si, na cruz do Calvário. Eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos e a partir de agora eu entrego a minha vida e todo o meu coração para Jesus. Papai, obrigada pelo presente do seu perdão e da vida eterna. Por favor, me ajude a viver para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você receba essa palavra, que você possa de fato confessar isso, receber Ele como seu Senhor e Salvador. Porque nesses meus 37 anos de vida, eu já estive do lado onde eu não conhecia, onde eu vivia uma vida para o mundo, para as paixões do mundo, para as paixões da carne. E hoje, quando eu olho para tudo que eu tenho vivido, né, recebendo esse amor sobre a minha vida, eu falo assim, não vale a pena viver do outro lado. Não vale a pena, né, se render às paixões mundanas. Não vale a pena. Não vale a pena. São renúncias necessárias. São renúncias que valem a pena, com toda certeza. Espero que essa palavra tenha feito sentido para você, que ela entre no seu coração, compartilhe com mais pessoas, né, essa nossa primeira aula do discipulado, né, pessoas que você ama, pessoas que você deseja também que vivam algo novo sobre a sua vida, compartilhe com essas pessoas. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Beijo no seu coração.